Cara, o Bolsonaro, ele me chama e fala, e eu tenho isso. Ontem a gente botou, depois me pega essa gravação. O Bolsonaro vira pra mim e fala assim, ó: Frota, é o seguinte, eu vou acabar com o Ministério da Cultura e vou transformar numa Secretaria de Cultura. É como se você, desculpe, é como se você pegasse e falasse, ó, não vai ter mais o Flamengo e vocês vão jogar no Ituano. Sei. Ele diminuiu a parada. Tem nada contra o Ituano. Daqui a pouco vem a ONG dos ituanos. Mas só para entender a grandeza, entender a grandeza do negócio. De... Então ele termina com o Ministério da Cultura, deixa uma secretaria e fala assim para mim, ó, o Temer procurou o Onyx Lorenzoni e pediu que ele... É só dar pro... pediu que o Osmar Terra fizesse parte do governo Bolsonaro. Frota, eu não gosto do Osmar Terra, disse o Bolsonaro para mim. Ah, é? É, e eles já eram deputados há muito tempo. Osmar Terra tem 6 mandatos de deputado, só que é um médico. Um médico que, ao ser convidado para ser secretário de Cultura, me dá uma entrevista e fala que o que ele entendia de cultura era tocar berimbau. Novamente, a esquerda fuzilou, caiu matando no cara, né? E, porra, eu peguei isso pra mim. Eu falei, porra, o cara, como é que o cara vai ser... Desculpa, como é que o cara vai ser... É um médico, porra, diz que não entende nada de cultura, que de cultura ele só entende de berimbau e vai fazer isso. Bom, e o Bolsonaro falou, e eu tenho que botar ele lá. É pedido do Temer, o Onyx me encheu o saco. Eu falei, porra, tá bom. E aí, o que você quer que eu faça? Eu quero que você ajude ele. Como você conhece a classe, como você conhece todo mundo, você tem que dar uma sustentação a ele. No seguinte sentido, embaixo da Secretaria de Cultura, tem 6 secretarias. A de Fomento, que entra a Lei Rouanet, Sim. Direitos Autorais, Audiovisual, praças públicas, museus e mais outras coisas, diversidade, várias secretarias. Vê quem você quer chamar para essas secretarias, que eu assino embaixo. Quem você indicar, eu assino embaixo. Pô, ele deu carta branca? Deu carta branca para mim. Eu peguei, fui pro mercado, não convidei nenhum amiguinho meu, convidei pessoas profissionais que estavam empregadas em outros lugares, tirei as pessoas desses empregos e falei, pode vir comigo, irmão. Pode preparar sua mudança, vem pra Brasília, porra, vai ser do cacete, não sei o que, coisa e tal. E convidei todas essas pessoas. Bom, aí o Osmar Terra, a família dele mora no Canadá. Então ele ia viajar pro Canadá no final do ano, isso em dezembro. E ele falou, porra, vamos esperar para ver em janeiro. Eu sei como é que são as coisas. Eu falei, não, vamos logo fechar agora em dezembro. Faz o seguinte, você tá indo pro Canadá, teu voo, você vai ficar 3 horas parado em Guarulhos. Ele ia de Brasília para São Paulo, Canadá. Nessas 3 horas, eu fechei um restaurante em Guarulhos, chamei todo mundo que eu tinha convidado e levei o Osmar Terra. Ele desceu do avião dele, ia ficar 3 horas, foi direto pro restaurante. Sentamos no restaurante, conversamos, apresentei todo mundo, tirou foto, aquela coisa toda. Não, que legal, bacana, não sei o quê, é ótimo, não sei o quê, é bom. Apresentei todo mundo. Bom, ele foi embora pro Canadá, passou Natal, passou Ano Novo e quando virou janeiro, as pessoas que eu tinha convidado começaram assim, Frota, e aí? Meu crachá, quanto que eu vou ganhar? Eu já pedi, amanhã o meu último dia aqui na Fox, e o caramba. E eu falei, não, fica tranquilo, tá tudo certo, vai dar tudo certo, não sei o quê. Aí eu comecei a ligar para o Osmar Terra. Osmar Terra não me atendia. Aí comecei a ligar para o Onyx Lorenzoni, que era o chefe da Casa Civil. O Onyx não me atendia também. Eu senti que tinha alguma coisa errada. Aí eu vejo nas redes sociais que o Osmar Terra estava montando o secretariado dele. Caramba. Aí eu falei, como ele está montando o secretariado dele se eu montei a pedido do presidente para ele e apresentei todo mundo? Eu fiquei meio que em pânico. Eu falei, cara, porra, tá acontecendo alguma merda, né? Eu preciso ver o que é isso. Aí eu fui tentar falar com o Osmar Terra falou, não, Frota, olha, melhor você falar com o Onyx porque a gente replanejou a situação. Eu falei, pô, mas vocês não falaram comigo. Vocês não me ligaram. Vocês não mandaram nenhum WhatsApp. Porra, eu tenho uma galera nas minhas costas esperando chegar para vir para Brasília para te ajudar. Não, conversa com o Onyx. Aí fui no Onyx, o Onyx não me atendeu. Não, fala pro Frota que daqui a pouco voltar mais tarde. Eu falei, porra, como voltar mais tarde? Aí eu falei, pô, eu vou no Bolsonaro.
eu ainda nessa época entrava na sala do Bolsonaro, fui, me apresentei lá, falaram, entra aí, entrei. Aí sentei com o Bolsonaro e tudo isso que eu te contei, eu contei pro Bolsonaro. Pô, quando chegou, o Bolsonaro ele tem mania de ficar passando a mão aqui assim na sobrancelha. Ele ficou assim, ó, e eu falando. E eu dava a impressão que ele tava falando, puta que pariu, Frota, caralho, pô. No início do governo já veio me trazer essa porra desse problema. E foi exatamente isso, Vilela. Ele virou pra mim quando eu acabei de falar, eu falei, pô, e os caras não querem me atender, eu tô com as pessoas aqui, como é que eu faço? Aí ele virou pra mim e fez assim, ó. Frota, puta que pariu, irmão. Resolve isso aí você com o Onyx. Eu falei, irmão, o Onyx não me atende. Ele falou, irmão, quero saber disso, entendeu? Caramba. Aí eu falei, pô, mas você que pediu pra mim te ajudar. Não só pessoalmente, presencialmente, como gravado, que eu vou mostrar a gravação aqui agora. Caramba. Aí, porra, ele virou e falou, não, você resolve. Aí, cara, eu fiquei muito puto. Porque, porra, o Bolsonaro me deu uma rasteira, o Onyx me deu uma rasteira e o Osmar Terra me deu uma rasteira. Aí eu fui pro plenário, meu irmão. Língua de fogo. Aí desci de traidor, vagabundo, bandido e pá, apontei pro Onyx Lorenzoni, falei na televisão, chamei o Osmar Terra. Pá, aí, irmão. Porra, agora que eu tô entendendo. Aí rachou a parada. Aí, porra, a curriola dele era tudo que eles queriam. Eles colaram no Bolsonaro e falou, tá vendo só? Tá vendo? Não falei que o cara... Falou que o cara é louco, ó, tá? Porra, entrou aqui, agora tá batendo em você, tá batendo no Onyx. Temos que tirar ele. Aí ele começou a chamar o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, e falou, Luciano, é o seguinte, o Frota tem que ir embora do PSL. Porra, ele tá batendo no governo. Porque eu até hoje, Vilela, eu sempre voto pelo país, voto pelo Brasil, mas eu não voto com o governo Bolsonaro. Eu virei oposição. Eu já ouvi até de algumas pessoas da esquerda que eu sou mais oposição do que a própria oposição. Exatamente. E aí, cara, eu fiquei assim, porra, eu tive que ligar para as pessoas, tu imagina a calça riada que foi, né? Pô, o Frota convidou, um saiu do emprego, o cara chorou. Para não dizer que não ficou ninguém, eles deixaram uma pessoa no audiovisual totalmente sendo massacrada, humilhada, só porque tinha sido convidado por mim. E tanto eles fizeram que 6 meses depois eles conseguiram tirar o cara, entendeu? Então, assim, e aí qual foi o discurso dos bolsonaristas? Pô, o Frota queria ser ministro da Cultura, queria pegar tudo para ele, e como não foi dado para ele, ficou putinho e largou. E essa não é a verdade. Essa não é a verdade. Se eu tivesse pedido ao Bolsonaro, eu estaria falando aqui para você. Eu pedi sim, ele não deu, irmão. Mesmo assim eu achei uma sacanagem, mas não é. E ele também nunca chegou, sentou comigo e falou, ó, você vai ser o ministro. O que ele falou é, você vai montar para mim as secretarias, o que você fizer, eu assino embaixo. Quer ouvir a gravação? Por favor. Agora tô entendendo todo o percurso aí até chegar nessa explosão. Isso é ele falando comigo no telefone, ó. Tá. Pode ter certeza que ficar como tá não vai. Agora você está ajudando bastante nessa questão. Joga pesado com o Osmar Terra, esses 2 nomes aí, para ver se ele se manca alguma coisa, né? Eu acho que ele não quer problema nessa área, até porque a área dele é completamente diferente da outra. Agora, qualquer nome que você indicar para mim, para lá, a gente assina embaixo. Ok? Caralho, ele falou, como o cara não é da área, você é da área, confio em você. Qualquer nome que você assinar... que você indicar, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Eu indiquei os nomes, ele não assinou. Conclusão, Vilela, pra gente encerrar esse episódio aqui. A cultura no país, e você é um cara que trabalha intensamente com cultura, ela está um caos. Tá sucateado. A Lei Rouanet está travada. A Ancine está paralisada. Eu tenho grandes amigos meus que são donos, os presidentes da Gulani Filmes, da Pródigo, da Conspiração, as grandes produtoras. Esperando e passando por uma série de problemas difíceis por falta de financiamento e apoio do governo. Putz. Um caos estabelecido de ponta a ponta do país, e o país é um celeiro de talentos, respira cultura. E o Bolsonaro... A gente vai ter um gap, um espaço de que não vai ter uma produção cultural. O Bolsonaro não apoia a cultura, e aí você vê, ele chamou o Osmar Terra, depois veio o Henrique Pires, que não deu certo o Osmar Terra, aí veio aquele Ricardo Braga,
que também não deu certo, ficou um mês na secretaria. Aí veio o tal do Roberto Alvim, que foi aquele que gravou aquele vídeo nazista. Que tinha inspiração nazista. Isso, né? que também não deu certo, foi mandado embora, né, foi exonerado. E por último, a Regina Duarte, irmão, que a gente sabe que ela não ia dar conta do recado, né? Então a Regina Duarte, ela quebrou a cara, eles enganaram a Regina Duarte. Foi usada também, foi parece, usada, né? E a Regina Duarte. Então até hoje, e hoje tem o Mário Frias, que, cara, ele, um ator que estava fazendo várias outras coisas, ele é um bolsonarista ferrenho, ele faz só o que o Bolsonaro quer, ele não faz o que a cultura precisa, ele faz o que o Bolsonaro quer, ponto final, né? E ele zerou completamente as possibilidades das pessoas poderem usufruir e trabalhar com as leis de incentivo, com a Secretaria de Cultura, virou uma coisa extremamente autoritária, virou uma coisa totalmente ideológica, virou uma coisa totalmente seletiva, né? E a gente passa por sérios problemas no país com a cultura, infelizmente. E revanchista, parece. E revanchista, né? Entendeu? Então, é uma história que ficou muito louca e eles tentaram vender a narrativa de que eu tinha ficado puto porque as coisas não saíram como eu queria. E não fui eu que pedi para fazer isso. Foi ele que me chamou, como você viu na gravação, né? Tem outras gravações e tudo. Foi ele que me chamou para... Então a cultura está nesse pé que você está vendo, o país está assim. Mas quando você vai lá e fala tudo que você falou, aí é um rompimento total. É um rompimento aí ele não te total. atende mais. Não atende mais. Não fala. Hoje eu não sou nem oponente do Bolsonaro. Ele me considera inimigo, né? Perfect.